Gente, nós estamos na quarta mensagem dessa série Seja Livre. É uma série de mensagem que tem falado muito ao nosso coração. E semana passada nós falamos algo aqui, ministrei uma palavra com o tema Permitindo Sem Perceber. E nós falamos aqui como que o medo pode nos tornar prisioneiros e até nos enganar em nosso relacionamento com Deus. Nós falamos sobre a vida de Jó. Quem estava aqui na semana passada? Muito bom, glória a Deus, mensagem que impactou muitas pessoas. E eu incentivo você que não estava aqui, ir nas nossas plataformas sociais, YouTube, Spotify. A mensagem está disponível para você. E nós falamos sobre a vida de Jó. E dizemos que mesmo ele sendo um homem íntegro e justo, teve sua vida tocada por Satanás pela legalidade da porta aberta do medo. E algo que eu disse muito forte aqui, que várias pessoas comentaram comigo, nos marcaram, postaram e nos marcaram, foi que tudo aquilo, algo que eu disse, foi tudo aquilo que Satanás tenta te aprisionar, será o testemunho da forma como Deus irá te libertar. Você irá usar aquilo que Satanás muitas vezes vem contra a sua vida, tenta te tornar um prisioneiro. E na última semana nós falamos sobre medo. E quando eu disse isso, eu disse que da mesma forma que você muitas vezes está aprisionado ao medo, Deus pode te libertar, Deus pode trazer a liberdade sobre a sua vida. E a partir daí você ser um testemunho vivo daquilo que Jesus pode fazer por mim e por você. Mudar a sua história de uma vez por todas. Sabe, nós estamos rompendo nessa série e talvez nesses dias você está sendo testado. Várias pessoas têm me falado, pastor do céu, acho que é a série. Acho que é a série que nós estamos ministrando. Meu Deus, quanta coisa está acontecendo. Às vezes eu fico, tenho a sensação que eu estou sendo testado. E é literalmente isso mesmo. Muitas vezes Satanás, seus demônios, aquilo que muitas vezes você já não percebia, você está sendo aguçado com o seu olhar espiritual. E Deus está, e as coisas estão acontecendo, e Deus está trazendo para você, sobre a sua vida, um processo de libertação. Quando algo vem contra a sua vida, é um impulso que você precisa entender, que você precisa guerrear e lutar contra aquilo mais forte ainda. Você tem que se revestir das armas certas, você tem que se revestir das armas espirituais, estar pronto para guerrear as batalhas que está vindo contra você. E é por isso que nós estamos pregando essa série de mensagens. Talvez você esteja sendo testado naquilo que muitas vezes é uma válvula de escape na sua vida. Sabe, um vício, sabe aquele pecado, sabe até aquela instabilidade emocional. Muitas vezes vem uma ira dentro de você, talvez você está sendo testado nisso. Mas é para esse tempo que Deus está te chamando, para que por mais que você está sendo testado, Ele está pronto para te dar a liberdade eterna. Ele está pronto para te dar a liberdade que tanto você está buscando. Por isso é tão importante você não perder a série de mensagens. Por quê, pastor? Porque através de tudo que nós estamos ensinando, você está rompendo e vencendo as armadilhas de Satanás muitas vezes contra a sua vida. É dessa forma que o mundo espiritual reage ao nosso comportamento. Muitas vezes nós seremos tentados a ficar em casa, para não vir ouvir uma mensagem como essa. Muitas vezes nós seremos tentados pastor, está meio friozinho hoje. Trabalhei tanto essa semana. Meu Deus, que canseira. Mas saiba, você está muitas vezes tentando se auto-sabotar. Às vezes algo que está vindo no seu coração para te desanimar, te desmotivar. Mas eu quero te encorajar hoje. Não perca os cultos. Sabe por quê? Porque é através de quando você vem aqui na igreja, você abastece novamente e tem um novo combustível para você iniciar a sua semana. Não que isso seja suficiente, uma mensagem que nós pregamos aqui, você precisa alimentar o seu relacionamento com Deus, mas é o início para que você também seja fortalecido no seu espírito. Quem está entendendo? Amém?
E hoje nós iremos falar sobre algo que muitas vezes é algo que confronta os cristãos. E hoje o tema da mensagem é: feche a porta do orgulho. Nós iremos falar sobre orgulho. E a palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 16, versículo 18, fala assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E aí talvez você já esteja pensando assim: estou tranquilo hoje, o pastor vai falar de orgulho, sou uma pessoa tão doce, amável. Será mesmo? Será que não tem uma pontinha de orgulho escondida dentro do seu coração? E eu quero falar algo para você, da mesma forma que a mensagem fala com você aí, fala comigo também. Desde a hora que eu estou preparando ela, desde a hora que eu estou escrevendo ela, até o momento que eu estou pregando aqui, entregando algo para você, Deus também está falando comigo e tratando comigo aqui. Todos nós estamos dentro da mesma embarcação. Amém? E o piloto dessa embarcação, o capitão, é Jesus. Por isso que ele trata com todos, sem distinção de ninguém. Sabe, a verdade é que o orgulho é a arma que Satanás tem usado para destruir famílias, ministérios e até mesmo nações. Quer um exemplo? Quantos relacionamentos de pais com filhos estão comprometidos hoje por conta do orgulho? Quantos relacionamentos de famílias estão quebrados por conta de orgulho? Mas eu tenho uma palavra específica para você hoje. Hoje é dia de Deus converter o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. Sabe por quê? Porque se você colocar em prática aquilo que Jesus está te ensinando, eu tenho certeza que a sua história não será mais a mesma. Eu tenho certeza que Deus fará algo novo sobre a sua vida. Quer outro exemplo? As guerras. Há várias décadas nós vemos várias guerras acontecendo. Ultimamente nós vimos a guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo. O que gerou, o que culminou aquela guerra? O orgulho do coração de dois governantes, um contra o outro. Então o orgulho, ele não é só algo que pode vir contra a minha e contra a sua vida, porque muitas vezes você tem um poder aquisitivo maior. O orgulho, ele está infiltrado muitas vezes em todas as esferas da sociedade. Então por isso que nós precisamos tratar sobre isso hoje. E talvez você esteja se perguntando aí: pastor, mas o que de fato é esse orgulho que você vai falar hoje? E eu quero pontuar em fazer em alguns pontos aqui. E eu quero que você preste muita atenção. E o primeiro ponto aqui é: o orgulho é confiar em sua própria força. É uma raiz de orgulho. E eu quero usar um personagem bíblico para que você entenda o que eu estou dizendo. Sabe, Pedro, quem se lembra de Pedro aqui? É um homem que a Bíblia relata várias histórias a seu respeito. Pedro, todos nós sabemos que era uma pessoa impulsiva, uma pessoa que agia no calor da emoção. Sabe, mas eu pude analisar alguns textos e Deus trouxe à minha memória algumas coisas que estavam além da sua impulsividade, além daquilo que ele fazia no calor da emoção. E nós iremos falar sobre isso. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, vai nos narrar uma história que eu quero que você acompanhe comigo. Mas antes, feche seus olhos por um minuto. Nós vamos orar aqui. Senhor Jesus, Tu és o Senhor dessa casa. Não há ninguém como o Senhor. Nós sentimos a Sua presença aqui hoje já. Senhor, que o Senhor aumente a Sua intensidade aqui no nosso meio. Deus, onde tiver um coração que esteja fechado, seja o Senhor, Pai, a tocar na porta desse coração hoje. E seja o Senhor, ó Pai, fazer com que esteja aberto para receber a Sua palavra. Senhor, onde uma pessoa estiver necessitando de uma palavra de conforto, de ânimo,
Senhor, eu estou disponível para liberar essa palavra. Usa a minha vida, Senhor. Peço que o Seu Espírito esteja se movendo no nosso meio. Em nome de Jesus. Leva cativa a mente do Seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Texto de Lucas, capítulo de número 22, versículo 31 e 32, nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se fossem com o trigo, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você. Quem orou por Simão? Jesus. Para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Agora pensem comigo, qual foi o real motivo para que Satanás pedisse a Deus para peneirar eles como o trigo? Qual foi esse motivo? O texto está no plural, e é interessante isso, que quando eu estava lendo, me saltou isso aos olhos. Satanás pediu para peneirar vocês, ou seja, não era só Pedro que Satanás estava pedindo. Estava pedindo todos os discípulos, ou alguns deles pelo menos, porque está no plural, sabe? Mas Jesus continua dizendo: contudo, orei por você, em específico, no singular. Jesus fala diretamente com Pedro: eu orei por você para que você não venha a acontecer isso na sua vida. E eu parei para pensar qual era a legalidade que estava aberta na vida de Pedro. Sabe, Pedro era um homem que era íntimo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Homens que andavam junto com Jesus todos os dias. Eles eram mais próximos do que os outros 9 discípulos que estavam com ele. Sempre estavam próximos do Mestre. E talvez em algum momento, em algum determinado lugar, tenha entrado no seu coração o pensamento que eles eram um pouquinho mais importante que os demais. Sabe onde fica nítido isso? Quando a mãe deles vai até Jesus e fala para Jesus assim: ei, Jesus, quando entrares no seu reino, prepara uma mesa especial para os meus 2 filhos. Certo? Jesus, então, pode ser que Pedro tinha isso. Na verdade, Pedro tinha um pouco mais, talvez, de orgulho por estar mais próximo de Jesus. Sabe, o problema de Pedro, qual era o principal problema dele? Era confiar na sua própria força. Uma raiz de orgulho que estava na sua mente, e estava infiltrada na sua mente. Sabe, olha o que o texto vai nos continuar dizendo no versículo 33. Simão, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Olha só que bonito, pastor Tiago. Que bacana. E interessante que Jesus tinha acabado de falar que ele tinha orado por ele, para não acontecer aquilo que Satanás havia pedido. Sabe, mesmo Jesus revelando a ele que se não fosse o próprio Jesus ter orado por ele, Pedro continua se achando o forte o suficiente. Mesmo Jesus, imagina Jesus intercedendo por mim e por você aqui. Imagine se fosse necessário isso. Jesus aqui no nosso meio, você viesse receber uma oração aqui, e o próprio Jesus colocasse a mão na sua cabeça e falasse: Pai, abençoa essa pessoa. Imagina, como não seríamos abençoados? E era isso que estava acontecendo. E Pedro ainda assim estava dizendo que Jesus não tinha razão naquilo que ele estava falando. Sabe, Jesus estava revelando algo para ele, mas ele se achava forte o suficiente. E sabe o que nos diz sobre isso? Isso era uma raiz de orgulho, dizendo para Jesus que ele não precisava que Jesus tivesse orado por ele, que ele era forte o suficiente para enfrentar o que viria. Quantos de nós estamos assim também? Muitas vezes Deus quer tratar algo específico conosco. Muitas vezes Deus usa uma pessoa para trazer algo, uma palavra, algo para você, e você fala: eu acho que isso aí não é de Deus. Você julga aquilo que você ouviu. Muitas vezes acontece algo na sua vida e você para analisar aquilo que aconteceu, e você deixa que o orgulho, deixa isso para lá.
e não faz uma análise minuciosa daquilo que está acontecendo, de tudo que está acontecendo à sua volta. Quero que você pare para pensar sobre isso. Sabe, algo que Deus me ensinou avaliando sobre isso que nós estamos lendo é que o orgulho é a porta de entrada para a ruína. Repita comigo. O orgulho. Então vamos lá, foi só um treino. Vamos lá, 1, 2, 3. O orgulho. Exatamente. O orgulho é a porta de entrada para a ruína. E pastor, como que eu identifico essas raízes de orgulho na minha vida? E eu vou falar algumas delas aqui, não são todas, porque se eu fosse falar eu ia ficar uns 15 minutos falando, pastor Tiago. Mas eu vou falar 4 que eu separei aqui. A primeira é a autossuficiência que nós estamos lendo na vida de Pedro. Você nunca precisa de ajuda. Na sua mente parece que você está sempre sobre todos. Eu nunca preciso de ajuda. Não, pode deixar que eu resolvo sozinho. Segundo ponto, dificuldade em admitir erros. Resistência em reconhecer que você errou. Muitas vezes isso aí, sabe o que é? Literalmente o orgulho, disfarçado de outra forma. Necessidade de sempre ter razão. Olha só, insistir que sempre a última palavra tem que ser a sua. Muitas vezes, não, eu que dou a última palavra. Lá em casa é assim, gente. Mas eu só falo assim, tá bom, meu bem, tá tudo certo. Mas brincadeira à parte, mas muitas vezes nós temos isso na nossa vida. Sabe, nós temos a necessidade de falar por último para quê? Para que a nossa palavra predomine sobre tudo aquilo que aconteceu. Isso é raiz de orgulho. Pastor, eu nunca devo falar por último então? Não é isso. Mas você tem que examinar o seu coração, da onde está vindo, toda vez que você está querendo se sobressair sobre alguém. Toda vez que você vai falar algo, dar a última palavra, por que você está fazendo aquilo? Dificuldade em perdoar ou pedir perdão. Aí aqui é o ai. Sabe por quê? A pessoa ainda diz assim, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar ninguém. É verdade ou não é verdade, igreja? Isso é raiz de orgulho. Libere o perdão na sua vida e você vai ver que as coisas serão muito mais leves. Sabe? A lista é muito grande, como eu disse, mas enfim, não tome o cuidado para não ser você, essa pessoa que Satanás está tentando te controlar e te dominar. Amém? Vocês estão entendendo a mensagem? Pedro, ele tinha uma raiz de orgulho em sua vida, e essa raiz foi a causa para que Satanás pedisse para peneirar ele como trigo. Ele era autossuficiente, ele queria fazer tudo na força do seu braço. Olha outro texto que vai nos dizer sobre isso. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 27 ao 31. Preste atenção na leitura, para que fique claro para você o que estava no coração de Pedro. Jesus lhes disse, todos vocês me abandonarão. O que é todos no grego, igreja? Todos. Essa igreja é muito intelectual. Todos conhecem o grego. Todos no grego é todos. Todos vocês me abandonarão, pois está escrito, já estava escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, Jesus dizendo, irei adiante de vocês para a Galileia. Olha o que Pedro disse. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, mestre, eu nunca te abandonarei. Olha só. Jesus, porém, disse a Pedro, em verdade lhes digo que ainda hoje, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará, Pedro. Olha só o versículo 31. Pedro, porém, insistia. Ele não estava só falando, ele estava insistindo. Ainda mais dizendo, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Será que ele se achava autossuficiente ou não?
Você sabe o que Pedro estava dizendo aqui em outras palavras? Os profetas que profetizaram, profetizaram errado. Os profetas que profetizaram, eles mentiram. E inclusive você, Jesus, está mentindo, porque eu nunca vou te negar. Pare para analisar se não é isso que ele está dizendo para Jesus. Qual que era a atitude que Pedro tinha que ter ali? Eu já vou dar o spoiler do final dessa mensagem. A atitude de Pedro tinha que ser se render aos pés de Jesus, em reconhecimento que ele não era suficiente para suportar aquilo que viria sobre a vida dele. Talvez é isso que Deus está te ensinando hoje, que você não é autossuficiente, que você precisa da ajuda do alto, você precisa da ajuda dele, para que você possa romper e vencer na sua vida. Amém? Quem se lembra do texto que nós iniciamos lendo a mensagem? Provérbios 16. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O que aconteceu nesse texto? O orgulho que estava no coração dele veio antes da sua queda. Aquilo que ele tinha no seu coração propiciou para que ele caísse. Foi restaurado, Deus fez grandes coisas, amém. Mas é uma verdade que nós temos que frisar. Olha o que acontece com Pedro depois. Ele vai tentar resolver todas as coisas na força. Além dele falar que Jesus era mentiroso, ele vai tentar resolver as coisas na força, pastor Tiago. O que ele faz? Arranca a espada e corta a orelha do soldado Malco. Meu Deus, ele era impulsivo ou não? Só que além dele fazer isso, passaram-se alguns minutos. Alguém olha no meio da multidão, ei, esse aí é um deles. E aí se cumpre aquilo que Jesus diz. Ele nega Jesus por 3 vezes por medo. Sabe, em um momento ele está resolvendo todas as coisas com a força do seu braço. Em outro momento ele está fugindo de uma simples empregada. Veja se isso não é algo que muitas vezes acontece comigo e com você. Da mesma forma que nós professamos que nós somos de Jesus, nós amamos Jesus, daqui a pouco nós estamos com dúvida no nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é na força do nosso braço. Nosso relacionamento é por aquilo que muitas vezes eu quero fazer, eu quero entregar, eu quero fazer. Ei, tudo que você tem é pela graça de Jesus que Ele derramou sobre a sua vida. Pelas suas próprias forças você não estaria aqui hoje. Se Ele não te pegasse pelas suas mãos e trouxesse aqui para receber, para ouvir essa palavra e tratar do seu coração, tenho certeza que você aqui não estaria. Sabe, em um momento Pedro está fazendo isso, em outro ele está fugindo da empregada. Sabe, cuidado para que o orgulho não seja a porta que Satanás está buscando para destruir a sua vida, para te destruir. E eu quero finalizar esse tópico dizendo que a autossuficiência é o mal que pode te levar à ruína. Pode te levar a estar preso muitas vezes, preso no espírito do orgulho. E o segundo ponto dessa mensagem, nós vamos dizer que o orgulho é confiar na nossa própria justiça. Na sua própria justiça. Explique melhor, pastor. Vou citar alguns exemplos aqui. Não admito que errem comigo. Não admito. Quem já ouviu essa frase? Outra frase. Errou é somente uma vez. Nunca mais. Tá? Não admito isso. Não admito que errem. Sabe? E o melhor é que muitas vezes essa justiça, a pessoa ainda usa um argumento dizendo assim: porque quebrou a confiança, pastor, a confiança foi embora. Sabe, eu não confio mais, não consigo confiar. Eu até perdoo, mas bem longe, porque a confiança foi embora. É algo que a gente se esconde. Eu já me escondi com isso, irmãos. Sabe mais uma coisa? É nítido e é justo todos nós termos cautela até que a pessoa ganhe a nossa confiança novamente. É muito importante isso, para que a gente não fique se ferindo todos os dias no processo, sabe? Mas eu quero que você imagine, eu não estou tirando
esse direito de você confiar novamente na pessoa, ganhar a confiança, a pessoa ganhar a sua confiança. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é quando eu e você dizemos que nós não admitimos que ninguém erre conosco. Por quê? Nós estamos tentando fazer justiça com nossas próprias mãos. Só que aí, muitas vezes quando nós fazemos isso, imagine se Deus agisse da mesma forma comigo e com você. O Rudy falhou hoje, e ele falhou que nunca mais ia falhar nisso. Imagina se ele virasse as costas para mim. Eu não admito que o meu filho, que o Rudy erre. Estou usando o meu exemplo. Imagine, coitado do Rudy. Estava perdido. E Deus não trata ninguém dessa forma. Ninguém pode ser tratado por Deus dessa forma. Sabe, não admitir erros é querer ser juiz sobre tudo e todos. Toda vez que eu não admito um erro, eu quero ser juiz sobre aquela situação. Eu quero julgar aquilo que aconteceu. Sabe, vamos voltar aqui hoje rapidinho na história de Jó, para você ver onde Jó havia falhado além do medo. Sabe, Satanás apresenta-se na presença de Deus, eu contei essa história aqui, Deus resolve honrar Jó, dizendo para Satanás que Jó era justo e íntegro. Amém? O que acontece ali? Todas as coisas acontecem e Jó perde tudo. Satanás toca inclusive na sua vida, toca inclusive na sua saúde, toca em todos os seus bens. Tudo acontece e de repente, o que o livro de Jó nos conta, de repente chega 3 amigos para estar com Jó. E eu quero abrir um parênteses aqui e falar algo para você. Por mais que o texto dizia que Jó era íntegro e justo, o próprio Deus falando sobre isso, Jó não era perfeito. É importante a gente ter isso na nossa mente. É importante a gente entender que Jó era feito da mesma composição que eu e você também somos feitos. Ele tinha a sua vida firmada em Deus, sim, ele era justo, ele era íntegro, mas ele não era perfeito. Amém, igreja? E o que acontece ali? Chegam-se 2 amigos, 3 amigos, melhor dizendo, para estar com Jó. E a palavra conta que esses amigos chegam, pastor Tiago, sentam-se ao lado de Jó, e todos ficam em silêncio por um período. E um período, se eu não estou enganado, de 1 semana. Bastante dias, alguns dias, todos quietos, sem falar nada. Imagine comigo um amigo que você muito gosta, você vai consolar o amigo e você não tem palavras para consolar. É isso que está acontecendo. Você não tem o que falar. Você senta do lado dele e só chora com ele. Consola ele dessa forma. A própria Bíblia vai nos dizer, depois Jesus dizendo, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Porém, o que acontece depois de um tempo? Esses homens começam a perguntar a Jó se ele não teria feito algo que tinha desagradado a Deus. E era nítido isso, por quê? Porque um amigo quer ajudar o outro amigo a pensar o quê? Jó, vamos fazer uma autorreflexão. Se você falhou, vamos se arrepender, buscar a Deus, e esse mal vai embora. Sabe qual que era a resposta de Jó? Jó era enfático em sempre dizer que não. Ele cita, do capítulo 2 até o capítulo 31, uma lista daquilo tudo que ele fez, e daquilo que ele não fez para Deus. Você pode ler o livro de Jó. É Jó argumentando, é os amigos perguntando e Jó argumentando. Sabe o que era isso? Um senso de justiça própria. Até que no capítulo 32, pastor Tiago, acontece algo inusitado. Aparece um jovem que não havia falado ainda, o nome dele era Eliú. E ele disse o seguinte: eu estive escutando durante esses 31 capítulos, para ser bem claro aqui para vocês, eu estive escutando e não quis falar, porque vocês, os outros amigos de Jó, e Jó eram mais velhos. E olha o que acontece, o Jó capítulo 32, versículo 1 e 2. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Quem que julgava Jó justo?
ele próprio. No entanto, Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este Jó se justificava a si mesmo diante de Deus. Jó, ele se auto-justificava. Ele estava se justificando, dizendo que ele era perfeito. Em outra versão vai nos dizer, porque Jó dizia, em outra versão da palavra diz isso, porque esse Jó dizia que era inocente e que Deus era culpado. Veja se tem cabimento algo como isso. É a mesma coisa de Pedro chamar Jesus de mentiroso. Ele estava jogando toda a culpa em Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: quem é que pode ser justo diante de Deus? Sabe o que era isso na vida de Jó? Raiz de orgulho. Sabe por quê? Porque ele sacrificava, ele era íntegro, justo com todos, inclusive com Deus. Pastor, e como eu trago isso para a minha vida? Isso pode nos separar até hoje de Deus, sabia? Como assim, pastor? Quando nós fomos salvos, quando nós viemos para Jesus, nós sabíamos que era só a graça dele. Com o passar do tempo nós estamos servindo, nós estamos fazendo algo para Deus, nós estamos devolvendo nossos dízimos, nós estamos fazendo nossas ofertas, assim como Jó fazia. E o que acontece no passar do tempo? Você e eu começamos a achar que nós temos mérito em receber algo da parte de Deus, porque nós estamos fazendo algo para Ele. Pare para analisar se não é isso. Sabe o que é isso na íntegra? A raiz do orgulho, porque eu estou fazendo algo para Deus, eu mereço receber a sua bênção. Porque eu estou fazendo algo para Deus, eu determino que Deus me abençoe. Ei, querido, você não determina nada. Se Deus não te der, quem será você para receber algo? Está entendendo essa mensagem? Nós temos a autoridade através do nome de Jesus, mas através da autoridade, exercendo essa autoridade da forma certa, correta, para a expansão do seu reino, para muitas vezes guerrear as batalhas que vêm contra a nossa vida. Sabe, mas o que eu entendo, o que Deus falou no meu coração, enquanto eu escrevi essa mensagem é: tudo que você tem, filho, é simplesmente pela minha graça. Não adianta você tentar barganhar comigo, dizer que você está fazendo algo e eu devo te abençoar. Não, não é assim. Sabe, achamos que somos justos por aquilo que nós fazemos pela igreja. Achamos que somos justos pela oferta, por tudo que nós fazemos. Sabe, isso aí é justiça própria. É a raiz de orgulho, porque eu fiz, eu mereço. Sabe, de algo que Deus me ensinou, mais uma vez, não somos justos pelo que fazemos, somos justos pelo sangue de Jesus, que nos salvou e nos resgatou um dia. Não é pelo que eu faço, é pela misericórdia dele, por ele ter salvado eu um dia. Olhando para Jó de novo, olha o que Eliú fala sobre Jó, após ouvir tudo que o próprio Jó havia dito. Olha só, Jó capítulo 33, versículo 8 ao 10. Certamente você falou na minha presença, Eliú dizendo: eu ouvi bem as suas palavras. E olha o que continua o texto: estou limpo e sem pecado. Jó estava dizendo isso. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade e me considera seu inimigo. Quem em sã consciência faria isso? Meu Deus! Pense comigo se não tinha uma raiz de orgulho. Pastor, mas você pode estar me dizendo isso aí, mas eu entendo que talvez era um grito de desespero de Jó. Era mais que isso, na verdade. Era achar que não merecia passar por aquilo que ele estava passando. Muitas vezes eu e você somos presos nessa armadilha. Acontece algo conosco e eu falo assim: eu não mereço passar por isso. Mas sabe, não se deixe levar por isso. Confie na graça de Jesus. Confie naquilo que Deus já entregou na sua vida. Não deixe ser levado pelo orgulho de achar que você não merece ou você merece alguma coisa.
confie plenamente nele. Até que o próprio Deus, voltando aqui à história de Jó, até que o próprio Deus responde a Jó e coloca ele no lugar dele. E observe comigo os textos a seguir. Dê uma olhada comigo. Jó capítulo 38, versículo 1 e 2 diz assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo, quem que respondeu a Jó, igreja? O próprio Senhor. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Pastor, o que quer dizer isso? Quem que é esse bobão aí, esse tolo, que está falando esse monte de coisa? Falando que eu procurei inimizade com ele, falando que fui eu que ele não merecia passar por isso. E fui eu que coloquei todas essas coisas em cima dele. É isso que Deus está falando. Quem é esse tolo? Versículo 3 vai nos dizer assim: prepare-se, Deus falando para Jó, preparem-se como homem. Sabe o que Deus está falando aqui? Ei Jó, deixa de ser menino, vista-se como um homem e eu falarei contigo. Farei perguntas e você responderá. Olha o versículo 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus perguntando para Jó. Responda-me, já que você sabe tanto. Olha a outra pergunta do versículo 5. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E Deus continua perguntando para Jó um monte de coisa até o capítulo 40. A lista de perguntas é gigante. Quando chega no capítulo 40, Jó 40, versículo 8, diz assim, Deus fala para ele assim: você vai pôr em dúvida a minha justiça. Olha só, vai me condenar para justificar-se. Deus perguntando para Jó. Por quê? Jó tinha um sentimento de justiça própria. Ele tinha esse sentimento dizendo que ele não merecia estar passando por aquilo, sabe? E era a raiz de orgulho. E após isso tudo acontecer, sabe o que acontece? Jó se arrepende, e o que eu aprendo é que somente com um arrependimento pode haver uma restauração completa na sua vida. Somente com um arrependimento pode haver uma restauração completa sobre a minha e sobre a sua vida. E o terceiro ponto dessa mensagem vai nos dizer sobre vencendo a legalidade do orgulho. Você sabia que o primeiro pecado que houve na eternidade, não na humanidade, na eternidade foi o pecado do orgulho? Como assim, pastor? Explica isso. Não foi o pecado do engano, onde a serpente fala com Adão e Eva? Não. Antes da serpente existir e falar com Adão e Eva, teve o pecado do orgulho. Satanás foi expulso do céu pelo orgulho que gerou dentro dele. Existem dois textos na Bíblia em que os profetas Isaías e Ezequiel nos relatam sobre isso. Na verdade, ele refere ao rei de Tiro e ao rei de Babilônia, mas a referência pode até ser para esses homens, mas o profeta falava de Satanás. E olha só o que a profecia bíblica nos diz. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 13. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus. Será que o rei de Tiro, o rei de Babilônia, estava nesse lugar? Não, não estava. Deus estava se referindo a Satanás. Agora pense comigo, teria como esse texto se referir a um homem comum? Não, jamais. E o versículo 14 vai nos dizer: você foi ungido querubim guardião. E o texto continua, até chegar o versículo 17, onde Deus enfatiza a queda. O seu coração se tornou o que, igreja? Orgulhoso. Onde estava o orgulho? Antes da criação, antes do Éden, antes do homem. Foi o primeiro pecado que houve, foi o orgulho. Por isso que ele é tão perigoso para destruir uma igreja. Por isso que ele é tão perigoso para destruir a sua casa. Por isso que ele é tão perigoso para destruir o seu ministério. Por isso que ele é tão perigoso para destruir aquilo que muitas vezes você não está nem percebendo. E por isso essa mensagem tem que ser pregada. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você se corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor.
Por isso eu o atirei à terra. O texto, a profecia está falando isso. Sabe, a profecia está se referindo a Satanás. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus depois fala que viu Satanás descendo do alto dos céus e caindo à terra. O próprio Jesus confirma isso. Agora escute com atenção essa verdade. A verdade sobre o orgulho é que Satanás tenta te aprisionar no mesmo pecado que o aprisionou para a eternidade. Ele não quer te ver em paz. Ele não quer te ver na eternidade com Deus. Por isso que ele ataca sutilmente com o orgulho no meu e no seu coração. Olha o que a Bíblia diz sobre o orgulho. Continua dizendo. Tiago 4, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Será que suas orações não respondidas é um silêncio de Deus ou é Deus que está te resistindo? Faça uma autorreflexão. Hoje é dia de refletir. Será? Será que Deus não quer falar com você? Será que Deus não quer responder certas orações na sua vida? Ou será que Ele está resistindo você? Sabe o que é resistir? É o mesmo que Ele colocar a sua mão, você tentar ir até Ele, e Ele está te segurando em alguma área da sua vida, por conta do orgulho, daquilo que está dentro do seu coração. Ei, a palavra que está aí, está aqui também, está cortando na minha vida. Só sou um instrumento hoje, quero que você entenda isso. Deus também fala comigo. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Sabe, não romper em alguma área da vida, nós temos que parar para analisar se é realmente um tratamento de Deus, uma espera, algo que Deus tem feito na nossa vida, ou é uma resistência dele. Pare para avaliar isso. Sabe, se for uma resistência de Deus, meu irmão, eu tenho algo para te contar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. Deus não vai te responder. Sabe como que Deus vai te responder? A partir do dia que você se arrepender. É com arrependimento dos teus sentimentos, com arrependimento do orgulho que está dentro do seu coração, que Deus pode te responder. Não tem outra receita, não tem outra forma de fazer, não tem, pode jejuar, pode fazer o que quiser. Se você não se arrepender, Deus não responde. Por isso que é importante essa autoavaliação no seu coração, por isso que é importante você se avaliar. Sabe, após identificar toda essa porta aberta, muitas vezes na minha e na sua vida, eu quero dar alguns conselhos práticos para você romper. E quero que você preste atenção nisso, porque isso pode ser um divisor de águas na sua vida. O primeiro tópico é reconhecer as raízes do orgulho. Você precisa reconhecer que você precisa se libertar disso, sabe, fazer uma autoanálise na sua vida. Sabe o que Davi diz no Salmo 19, versículo 12? Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Sabe o que é expurgar? Sabe, Brian, o que é expurgar? Sabe aquele cravo, aquela espinha que você aperta? É tirar para fora com força. Meu conselho para você hoje é se render a Jesus e pedir para o Espírito Santo expurgar o seu coração, trazer à tona aquilo que está impedindo de Deus responder às suas orações. Segundo tópico, confessar a Deus. Lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está dando uma recomendação para nós não pecarmos. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você confessar ao seu Pai, tenha certeza que nós temos um advogado diante do Pai, para nos justificar, para defender as nossas causas.
Outro ponto, o arrependimento genuíno. O arrependimento, como eu disse há pouco, o arrependimento é o início da libertação. E olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 7 ao 9 nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe o que é mente dividida? Mente confusa. Entristeçam e lamentem-se e chorem. Troque o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Sabe o que eu entendo? Não existe um arrependimento sem choro e sem se arrepender, sem tristeza diante da presença de Deus. Não existe arrependimento sem lágrimas. Você precisa estar rendido aos pés de Jesus com lágrimas. Você precisa estar demonstrando esse arrependimento aos pés de Cristo. É uma necessidade arrepender-se genuinamente. E por fim, humilhe-se na presença do Pai. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 10 continua: humilhem-se diante de Deus, humilhem-se diante do Senhor, e Ele ao seu tempo os exaltará. Qual é a receita, pastor? A receita é reconhecer, a receita é confessar, a receita é se arrepender, e a receita é se humilhar. 4 pontos para você pensar durante essa semana, para que o orgulho não faça mais parte do seu coração, para aquilo que impede de Deus, muitas vezes, de Deus responder às suas orações, não faça mais parte da sua vida. A Bíblia sempre terá uma receita para cada área da nossa vida. A palavra de Deus é a chave para todos nós sermos livres. E uma chave, pastor Tiago, ela não faz efeito se ela não estiver na ignição. A chave, ela só tem efeito a partir do momento que ela entra na ignição e você vira ela. Se você não virar essa chave na sua mente, no seu coração, em arrependimento, confissão, rendição a Deus, você não vai sair do seu lugar. Você não vai sair daquilo que te prende. Mas se você decidir colocar em prática aquilo que não o pastor Rudy está ensinando, aquilo que a palavra ensina, tenha certeza que Jesus, o próprio Jesus, irá responder às suas orações, irá responder ao seu chamado. É Ele quem responde. Se coloque de pé. Nós cantamos essa música hoje, que nós entregamos tudo a Ti. E o incrível é que Deus tinha escolhido outra música para cantar, mas meu coração, o pastor Eliel sabe disso, meu coração não estava confortável. E na quinta-feira eu acordei com essa música na minha mente. Pastor Tiago, foi forte demais. De repente, quando eu acordo, me arrepiei inteiro, e essa música tocando na minha mente, eu falei, eu já sei, Jesus. Não estava conseguindo entender. Sabe por quê? Porque esse é o momento em que você se rende. Eu entrego tudo a Ti. O que você tem que entregar aos pés do Pai hoje? Quais são as suas entregas? O que é que você precisa entregar realmente? Sabe qual que é o antídoto para o orgulho? Para a gente finalizar essa mensagem, eu vou orar por você. O antídoto para o orgulho é sempre reconhecer em confissão. Você pode confessar a Deus, você pode confessar para um amigo que tem a vida com Deus, para te ajudar a romper na sua vida. Quem já viu um orgulhoso dizendo para alguém que ele é orgulhoso? Raramente veremos isso. Sabe por quê? Porque é difícil do orgulhoso confessar. É o orgulho. Mas eu quero dizer para você, se você se dispor a confessar a Deus, a fazer da maneira certa, Deus tratará isso diretamente no seu coração. É Ele quem vai fazer.
E hoje eu quero orar por você. Quero que você feche seus olhos e ao som dessa canção.